amores, sejam muito bem-vindos à virada de chave para a advocacia trabalhista. Eu sou Juliana Cruz, criadora do Papo de Trabalho, advogada trabalhista há mais de 15 anos, professora de Direito, Processo e Prática Trabalhista há mais de 10 anos. E nessa série de aulas, eu vou te ensinar a dominar a prática trabalhista e a conhecer as estratégias secretas para ser uma referência e ter uma advocacia lucrativa. Eu imagino que você deve estar aí, isso tá bom demais para ser verdade, Juliana jamais vai entregar isso que ela está prometendo. Mas eu me comprometo com você de entregar nas 3 aulas que vamos ter essa semana, um conteúdo que vai, de fato, transformar a sua advocacia. E eu vou falar isso para vocês com propriedade, porque eu vivi a experiência que muitos advogados vivem há cerca de 5 anos. Porque, como eu disse, eu já sou advogada há mais de 15 anos, mas eu nunca tinha sido a dona do meu próprio negócio, a dona do meu escritório. Durante todo o tempo anterior, embora eu fosse sócia de outros escritórios, mas eu atuava mais como uma associada que cuidava da parte técnica. Eu atuava em processos, eu cuidava de advogados que estavam subordinados a mim, eu até tratava com o cliente, mas eu não tinha noção do que era necessário para rodar no escritório de advocacia, para saber como precificar, para saber como encontrar clientes, para entender quando contratar, quem contratar, como funciona essa rotina de um escritório. Eu era completamente leiga. E há 5 anos, como eu disse a vocês, eu decidi voar. Eu decidi dar um passo para criar meu próprio escritório com 2 sócios que tinham sido amigos de faculdade. E nessa oportunidade, eu tomei um grande susto, porque a gente estava começando um escritório, precisava de cliente, precisava se organizar. As finanças estavam muito curtas, porque eu dei um passo para trás para dar vários para frente. E aí, quando eu fiquei completamente perdida nessa situação, foi que eu decidi começar a estudar, além de direito, aquilo que era indispensável para que o meu negócio, para que o meu escritório tivesse uma economia equilibrada e para que eu parasse de ficar naquela angústia. Eu vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro. Eu vou receber, não vou receber, quanto vou receber, para acabar com essa angústia. E é justamente isso, meus amores, que eu tenho para dizer a vocês, que existe a possibilidade de ter uma advocacia previsível no sentido de recebimento financeiro, organizada, para que você possa ir atrás de cliente, para que você possa se dedicar ao seu trabalho sem estar preocupado se vai ter dinheiro ou não para pagar a conta no final do mês. Para você saber que vai poder viajar com a sua família de férias para aquele lugar que você sempre sonhou. Para você saber que vai poder dar aquele bem material que seu filho sempre quis. Isso para mim é liberdade. E é possível uma advocacia com liberdade, porque eu consegui essa advocacia. E é por isso que eu decidi ensinar a vocês como fazer, o que foi que virou a chave na minha cabeça, né? O que eu passei a enxergar, que antes eu não enxergava, o que eu passei a conhecer, que antes eu não sabia e que me permitiu ter hoje um escritório com mais de 5 anos e que está completamente estruturado, organizado financeiramente e me permite ter a tranquilidade que eu sempre sonhei e o ponto positivo da advocacia autônoma, que é receber os honorários em maiores montas do que quando você trabalha para um outro escritório. E você pode estar agora se perguntando, mas por que Cargas d'Água Juliana está resolvendo contar isso para a gente? Por que ela decidiu dividir isso com a gente? Porque é o meu propósito de vida. Como eu disse a vocês, eu sou professora há muitos anos, há mais de 10 anos. E eu inicialmente me dediquei à graduação e a transformar vidas de alunos.
que vinham das mais diversas realidades, de classe B, de classe C, de classe D, e que estavam ali tentando mudar de vida dentro da faculdade. Eu pude fazer parte da história de muitos desses alunos por mais de 10 anos. E chegou um momento em que eu percebi que eles conseguiam realizar o sonho de ser advogados. Eles conseguiam sair da faculdade, mas quando saíam, ou iam fazer concurso porque queriam uma estabilidade, e olha, estabilidade, já digo a vocês que não existe, existe previsibilidade, mas estabilidade efetivamente é muito difícil. Nem na própria administração pública você consegue, mas alunos que iam ser concursados, mais precisamente muitos quase concurseiros de carreira, porque não conseguiam ver na advocacia a possibilidade de viver dignamente, de realizar sonhos materiais, porque se sentiam despreparados, porque de fato eu reconheço que a faculdade não prepara a gente para advogar. E essa é uma realidade, né? Eu via isso no dia a dia. Embora eu tentasse fazer aulas o mais práticas possível dentro das disciplinas que eu dava, mas nunca é a mesma coisa, porque a gente tem um cronograma, a gente tem um conteúdo programático para cumprir. Eu não podia chegar e falar o que eu quisesse, eu tinha que cumprir aquele cronograma de aula que as instituições me exigiam. E aí, dentro dessa loucura, eu cheguei a uma conclusão. Eu consegui transformar muitas vidas até o diploma. Mas depois do diploma, essas pessoas estão aí, perdidas. E mais, eu vi colegas advogados que já tinham muita experiência, que tinham um nome no mercado, se desesperarem pós-reforma trabalhista, sem saber atuar, sem saber como manter os escritórios, porque a advocacia de fato mudou a advocacia trabalhista. E não que a gente não tenha oportunidades, mas precisamente a gente nunca teve tantas oportunidades como a gente está tendo agora. Só que não as mesmas de antigamente. É uma nova realidade. É um novo mercado. São novas necessidades. E aí eu entendi que aquelas dores que eu senti quando decidi abrir o meu escritório, outros advogados sentiam, ex-alunos sentiam. E aquilo que eu tive que investir para aprender, porque eu investi em muitos cursos, em pós-graduação na área de gestão, em diversos cursos, para entender como funciona a gestão de um escritório e como eu podia manter o meu escritório saudável financeiramente. E aí eu cheguei à conclusão de que era hora de começar a tirar o olho de quem estava se formando, de quem estava em processo de evolução da carreira na faculdade e passar a olhar para os meus colegas advogados, passar a compartilhar com eles nessa nova fase a realidade que eu vivi, as dores que eu senti e fazer com que eles aprendam com os meus erros, que eles evitem perder tanto tempo, tanto dinheiro e evitem tanto sofrimento que, afinal de contas, eu tive que passar para chegar até onde eu estou. E é justamente por isso que eu criei o GPS trabalhista, que eu fiz essa semana a virada de chave com as aulas que eu vou compartilhar com vocês, para que eu possa dar a vocês os insights que eu recebi e que fizeram a transformação da minha advocacia. Eu hoje sou uma outra advogada. A técnica, de fato, eu adquiri atuando em mais de 900 processos nos últimos 16 anos. Mas a advocacia empreendedora, essa eu aprendi nesses últimos anos no meu escritório. E é ela que, além da técnica, eu quero compartilhar com vocês nessa virada de chave. Sem mais delongas, porque a gente veio aqui, foi para aprender e para virar, de fato, a nossa realidade, a nossa cabeça, para pegar muitos insights,
para colocar em prática, porque não adianta de nada vocês ouvirem o que eu tenho para dizer, entenderem o que eu estou falando e não colocarem em prática, né? De obesidade mental, o Instagram tá cheio e a gente vê muita gente aprendendo, ouvindo, absorvendo conhecimento, mas sem colocar em prática, sem executar. Então, eu te convido a ficar esses próximos dias comigo aqui, mas, sobretudo, eu te convido para olhar ao teu redor e começar a identificar como você pode executar cada um dos insights que você vai ter ao longo dessa semana. Para começar, aqui embaixo desse vídeo tem uma área de comentários. E aí eu queria pedir a vocês que coloquem aí de onde vocês são e há quanto tempo vocês são advogados, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Coloca aí para mim, para eu já ir conhecendo vocês melhor, para a gente já ir conversando. Eu vou adorar saber que tem gente aqui dos 4 cantos do país. Vai ser uma alegria saber de onde vocês são e há quanto tempo vocês estão aí na jornada da advocacia trabalhista. Coloquem aí que eu vou dar uma olhada em cada comentário de vocês e sintam-se à vontade para compartilhar aí embaixo cada insight importante que vocês tiverem. Coloca aí a frase que você pegou da nossa aula para fixar e você mesmo poder depois voltar e lembrar das frases mais importantes, dos insights mais importantes. Esse é um espaço para você falar comigo e a sua participação aqui é indispensável dentro da nossa aula. Fechado? Vamos lá começar com o nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Nosso primeiro episódio. E nesse primeiro episódio, eu prometi a vocês que a gente ia entender o que está nos impedindo de ter os resultados que a gente espera. Esse é o objetivo da nossa aula e eu prometo a vocês que eu vou cumprir esse objetivo. E para começar a conversar sobre isso e para que vocês descubram porque ainda não chegaram aos resultados que vocês sempre sonharam com a advocacia de vocês, eu preciso fazer uma observação. O mundo mudou. A advocacia mudou. Se antigamente os advogados se formavam e tinham todo um status social, por serem raros, por serem poucos, hoje essa não é mais a nossa realidade. Buscando uma linguagem de gestão para vocês começarem a entender, embora não seja na acepção mais técnica da palavra, mas vocês vão conseguir compreender o que eu quero dizer. A advocacia virou commodity. Commodity, tecnicamente, é uma mercadoria, né, que é matéria-prima básica, mas a gente costuma chamar de commodity, eu coloquei para vocês aí um conceito, né? Aquilo que é produzido, negociado ou consumido em larga escala. Por que isso? Porque tem muito no mercado, tem abundância no mercado. E aquilo que é abundante no mercado deixa de ser novidade, deixa de ter valor e passa a valer apenas o preço. Quando eu digo que a advocacia virou commodity, meus amores, eu estou olhando para esse número que eu coloquei para vocês. 1.298.188 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Somos quase 1.300.000 advogados. É um número gigante de profissionais. Portanto, tem mão de obra abundante no mercado. Juliana, então eu vou sair agora mesmo dessa virada de chave, porque você acabou de me desesperar. Não tenho o que fazer, né? Porque se a advocacia virou commodity, eu estou fazendo o que aqui? É muita gente no mercado, não tem mercado para todo mundo, mas veja, o fato de existir essa abundância de disponibilidade de advogados no mercado, a gente precisa entender que uma coisa é o joio, outra coisa é o trigo.
o fato de ter muitos advogados não significa que eles sejam especializados, não significa que eles estão tecnicamente qualificados e não significa que eles estão atendendo à demanda atual do mercado, porque o mercado é outro e essa é a maior lição que vocês vão tirar da aula de hoje. O mundo mudou, o mercado mudou, o cliente mudou. E a gente não pode ficar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e querer ter resultados na advocacia. A gente tenta manter a pose, manter o poder que está por trás da advocacia como status, mas a gente tem que entender que o advogado ele não pode mais se colocar nesse pedestal. Ele precisa mudar sua forma de trabalhar, sua forma de ver o seu negócio, que é o seu escritório na advocacia, a forma de tratar, de trabalhar com o seu cliente. E para vocês entenderem um pouquinho essa história de commodity, para a gente conseguir chegar e fazer a aplicação do que eu estou dizendo a vocês à realidade do advogado, eu trouxe um exemplo muito claro para vocês entenderem. Talvez a maioria de vocês que estejam comigo por aqui, porque naquele questionário que eu mandei por e-mail e que deixei também lá no canal do Telegram, muitos me responderam que estão iniciando, né? Que são jovens advogados. Talvez vocês nunca tenham visto essa imagem, mas ela é um telefone celular, o primeiro telefone celular que nós tivemos aqui no Brasil, um tijolão que custava uma fortuna. Era status, quase como ter um carro, você ter um celular. O minuto de ligação era caríssimo. Você começou só com esses telefones disponibilizados lá em São Paulo, Rio de Janeiro. E eu lembro muito que aqui em Pernambuco, quem tinha um 9971, que eram as primeiras linhas de telefone, as iniciais, eram apenas os ricos. E durante muito tempo, manter o 9971 era status, porque só podia ter acesso a um aparelho, né? Só tinha celular quem tinha muito dinheiro. E isso não foi só nessa época, não. Em épocas muito anteriores, o próprio telefone de linha, o telefone fixo, meus amores, eram colocados na herança como bem para ser deixado, porque era muito caro ter uma linha telefônica. E por que era muito caro ter uma linha de telefone fixo? E depois era muito caro ter um telefone celular, porque era escasso, porque nem todo mundo podia ter. E quando nem todo mundo pode ter, a própria escassez já gera o valor. Você não precisa trabalhar muito, o telefone não precisava ser bonito, ele precisava cumprir a função. Ele não tirava foto, ele não gravava conversas, ele cumpria a finalidade de ligar. E aquilo na época era a sensação. Mas a tecnologia foi evoluindo, as coisas foram acontecendo, foi perdendo valor o aparelho, foi perdendo valor a linha telefônica e hoje a gente tem mais linhas telefônicas no Brasil do que o número de habitantes. A gente tem a ampla possibilidade de adquirir tanto o aparelho quanto a linha e não tem mais o valor que tinha antigamente, virou commodity. O raciocínio é esse. A gente continua utilizando, mas todo mundo tem, todo mundo compra e tem aparelho aí de valor módico. Isso significa que não é possível ganhar dinheiro com aparelhos ou com chamadas, com linhas telefônicas, de jeito nenhum. Quanto custa um aparelho da Apple? O fato de ter muitos modelos disponíveis no mercado faz com que não exista o iPhone?
De jeito nenhum. O que é que a Apple faz para, no mercado de commodity, de aparelhos de telefone celular, conseguir vender muito, deixar o povo no lado de fora da fila esperando quando tem lançamento de novos modelos, porque todo mundo quer ter e faz fila, disputa para conseguir comprar um dos telefones mais caros que tem no mercado. Porque, embora trabalhe numa área de commodity, a Apple consegue trabalhar a marca, trabalhar o desejo do cliente, trabalhar a satisfação do cliente, trabalhar a gestão do negócio e criar uma mágica em torno dos produtos que ela vende. Então, o fato da advocacia ter virado commodity não significa que a gente não pode prosperar na advocacia. Não significa que o advogado não pode ter resultados porque tem muitos outros, nem pode cobrar o preço justo pelo seu trabalho. De jeito nenhum, não é isso que significa. O que significa é que se a gente só fizer o que todo mundo faz e apresentar para o mercado qualquer tipo de aparelho, a gente vai cobrar qualquer preço e vai disputar no mercado por preço. Mas se a gente atuar no mercado de forma diferenciada, com excelência, com foco no cliente, trazendo experiência, com tecnologia, de forma diferenciada, as pessoas vão querer, as pessoas vão pagar o preço que a gente merece, que a gente cobra pelo serviço. O que não pode e não cabe mais, meus amores, é fazer as mesmas coisas. É querer manter as mesmas estratégias num dia de hoje que as coisas são totalmente diferentes, conectadas, de experiências, as pessoas têm outros valores. Vou dar outro exemplo para vocês entrarem na dinâmica do que eu estou falando. Com os próprios médicos, as coisas já foram diferentes. Não é como o mercado da advocacia, que tem tanta, né, gente disponível no mercado, tanta mão de obra disponível no mercado, já vai ser. Mas, antigamente, o médico, ele colocava lá o preço da consulta, você ia para aquele médico e tinha uns que mal olhavam para sua cara, passavam aqueles minutos da consulta. E se aquele cara fosse bom, praticamente pouco importava como ele tinha lhe atendido. Às vezes você até reclamava, meu Deus, que médico chato. Mas você não deixava de ir para esse médico, porque ele não tinha lhe atendido, ele não tinha tratado você como você esperava. Hoje é diferente. Tem muitos médicos muito bons que estão cada vez mais perdendo a clientela, porque hoje as pessoas não toleram pagar aquele valor alto para ser atendido pelo médico, por melhor que ele seja, se elas não forem tratadas como elas esperam ser tratadas. Como eu disse, o mundo mudou e a advocacia precisa acompanhar esse mundo. Quando a gente está tratando da advocacia trabalhista de forma específica, a gente também tem uma realidade muito distinta. Primeiro, porque durante muitos anos, a advocacia trabalhista era a ralé da advocacia. Eu mesmo, quando estava me formando, várias pessoas olhavam para mim e faziam, Juliana, você é tão inteligente. Por que que você vai escolher ser advogada trabalhista? E acho difícil que não seja aí também na região de vocês, mas aqui, se tem um advogado mal vestido na rua, o povo diz, ó, é a roupa do advogado trabalhista. Essa é uma chacota, né? Uma brincadeira, um bullying que a advocacia trabalhista sempre sofreu e que era uma consequência. O fato de que poucas pessoas com muita qualidade técnica, de expressividade, se dedicavam a esse ramo da advocacia. Normalmente, quem se dedicava era mais por uma convicção, né?
política, para atuar para os sindicatos, de uma forma em geral, era assim. Mas a gente não tinha uma concorrência tão grande na advocacia trabalhista como tinha no cível, por exemplo. Então, essa advocacia trabalhista, ela tinha uma mão de obra tecnicamente excelente, né, escassa dentro do mercado. E mais, quando a gente conseguia entrar no filão do sindicato, a vida da gente estava resolvida. O advogado trabalhista que conseguisse trabalhar para um sindicato, ele estava aí com a fortuna garantida para o resto da vida. Só que isso também mudou. O direito do trabalho foi tomando um posicionamento diferenciado, as relações com os sindicatos foram ficando diferentes, a reforma trabalhista praticamente afastou o trabalhador da entidade sindical, e isso tudo tem reflexos também na advocacia trabalhista. E tem duas frases, meus amores, que eu queria compartilhar com vocês agora, que eu procuro lembrá-las todos os dias e pensar como eu posso aplicar essas duas frases no meu dia a dia e não permitir que eu pare no tempo. Que frases são essas? A primeira delas, o que você sabe é muito importante. A bagagem de conhecimento, ela é fundamental, mas ela só te trouxe até aqui. O que você sabe foi capaz de te trazer até aqui. Você, para ir para um outro nível, você precisa aprender coisas diferentes, coisas que você ainda não sabe. Porque se você já soubesse, você estaria lá onde várias outras pessoas estão. Então, meus queridos, essa é uma lição fundamental. O que a gente sabe foi suficiente para trazer a gente até o ponto onde a gente está. Para a gente ir para outro nível, para a gente conseguir outros resultados, a gente precisa aprender coisas novas, coisas diferentes. A gente precisa enxergar o que a gente não vê. E se tem gente lá tendo aqueles resultados que a gente quer, porque é possível. É possível para ele, é possível para mim, é possível para você. E ele tá lá porque ele viu alguma coisa que você não viu, ele faz alguma coisa que você não faz, ele sabe alguma coisa que você não sabe. Então, a gente não pode ficar conformado com o que a gente aprendeu e querer passar para um outro nível só com isso que a gente aprendeu. A gente precisa estar aprendendo e desaprendendo o tempo inteiro. E a segunda grande frase é: se canse de fazer o que você faz do jeito que você faz antes que o seu cliente se canse. É bem assim. Pense o que você pode fazer diferente. Como você vai trabalhar de modo diferente para que você mude antes do seu cliente não trabalhar mais com você, porque você não está acompanhando a necessidade dele. Isso é também fundamental. A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, sempre. A advocacia não pode mais acreditar que tem nome, que as pessoas precisam dela e que as pessoas é que precisam do advogado para procurar o advogado para resolver o problema delas. Não é só as pessoas que precisam de advogado, não. A gente precisa das pessoas. E se você quer ter resultado, é nessas pessoas que precisam do seu serviço que você tem que focar. Mas a gente vai ver isso ainda hoje, mas sobretudo na aula de amanhã, que eu espero de verdade que vocês venham, porque o ouro está na aula de amanhã. Por isso eu conto com vocês aqui. Mas eu trouxe para vocês 5 grandes erros que os advogados vêm cometendo e que você pode se identificar com alguns ou com todos esses erros. E normalmente, nas mentorias que eu dou a advogados,
e conversando com meus alunos do curso do GPS trabalhista, eu consigo apreender esses erros, que normalmente são os erros que impedem os advogados de dar um próximo passo, de ir para outro nível. O primeiro deles é a dificuldade de desaprender. As pessoas acham que já sabem o que precisam. Elas têm dificuldade de mudar a forma de fazer as coisas. Tem advogado que ainda escreve petições com palavras em latim e acha que falar difícil, meus amores, é o que torna ele poderoso, torna ele um profissional capacitado e de nome. E definitivamente não é mais assim. Isso já foi um dia, já foi. Se você quisesse ser um bom advogado há 30, 40 anos, você tinha que falar difícil. Você tinha que usar latim. Se você usasse um linguajar de pessoa comum na sua petição, você não tinha valor como advogado. Mas as coisas mudaram, a gente acabou de ver, o mundo mudou, as coisas mudaram. E você precisa desaprender. Você precisa deixar de lado isso que foi dito 1000 anos que era certo e passar a entender que o certo agora é se fazer entender. O certo agora é ser conciso, é ser claro, é fazer com que o seu cliente, por mais simples que ele seja, consiga entender o que é que você está pedindo em nome dele. Que o juiz não tenha trabalho de ler 10 laudas para compreender o que você está pedindo. A gente precisa, primeiro, desaprender, tirar da mente, do costume, aquela forma antiga de fazer as coisas e começar a praticar o que o mercado hoje pede da gente, o que a realidade de hoje pede da gente, o que a profissão hoje demanda da gente. Então, o primeiro grande erro para mim, que eu encontro no dia a dia, é essa dificuldade de se livrar do antigo, da forma antiga de ver as coisas, de fazer as coisas e aprender uma forma nova, compreender como atuar nesse novo mundo, nesse novo universo. O segundo grande erro que eu identifico nessas aulas, nessas mentorias, é a negligência com a atualização. Meus amores, a atualização profissional, ela é algo que precisa lhe acompanhar a vida inteira. E não adianta só ver conteúdo gratuito no Instagram, porque isso ajuda muito, mas isso não forma, não dá pensamento crítico, isso não traz profundidade de conhecimento. E a técnica só, ela não basta, mas ela é o essencial. Se você não for, desculpem o uso inadequado da palavra neste momento, mas é bem assim. Se você não for um advogado foda tecnicamente, não adianta nada mais que eu lhe ensinar aqui. Não adianta marketing sem conteúdo técnico muito bom. Não adianta negociação se você não sabe o conteúdo técnico, que é a base do que você vai negociar. Não adianta eu lhe ensinar a estratégia, a técnica para fazer audiência, se você não sabe o conteúdo jurídico. Veja, ele não é suficiente mais. Ele não vai levar você para o próximo patamar sozinho, mas ele é essencial. Invistam na formação de vocês, na profundidade do conhecimento. Eu não estou falando só em formação de graduações, de pós-graduações, eu estou falando de conteúdos práticos, de cursos específicos nas áreas que vocês estão sentindo debilidade. Juliana, mas eu não tenho dinheiro para investir em curso, eu estou só
começando na advocacia. É por isso que você tem que investir, porque você precisa saber o que fazer. Sem você ter o conteúdo técnico, sem você ter a orientação específica que você precisa, você vai perder muito mais tempo e muito mais dinheiro quebrando cabeça sozinho no meio da rua. Errando, perdendo o cliente, deixando o cliente insatisfeito. Você vai perder muito tempo e deixar muito dinheiro na mesa, muito mais caro do que o livro que você precisa comprar e não compra, do que o curso que você precisa fazer e ficar adiando, procrastinando. Você diz que não tem dinheiro para comprar um livro que é indispensável para você estudar e se atualizar, fazer a peça para o seu cliente, mas sai final de semana, toma cerveja, compra pizza. O que é prioridade para você? Desculpa estar falando desse jeito, mas tem desculpas que precisam ser trabalhadas dentro da gente. O que é prioridade? Sem investir em conhecimento, em livros, em cursos, em atualização profissional, você vai ficar estagnado e não vai crescer, não vai melhorar, não vai encontrar os resultados que você precisa. Porque, como eu disse anteriormente, o que você sabe trouxe você até aqui. Mas o que você sabe e trouxe você até aqui não é o que você precisa para subir para um outro nível. Então, outro problema muito grave que pode estar impedindo você de conseguir seus resultados é não investir no seu conhecimento, na sua atualização profissional. Achar que acompanhar, vejam, eu dou o meu melhor no conteúdo gratuito. Por exemplo, aqui, nessa série de aulas, eu estou dando assim, o meu melhor para vocês, mas isso é muito curto, isso é muito pouco, isso não se compara com um livro bem lido, isso não se compara com um curso de 50 horas, de 80 horas, em que você vai se aprofundar em determinado conteúdo. E você tem que escolher esse curso de acordo com a sua necessidade, escolher esse livro de acordo com a sua necessidade naquele momento, mas nunca pare de investir. Sendo assim de clara com vocês, e se vocês quiserem, depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas nos últimos 2 anos, eu não investi menos de 100 mil reais em formação. Nos últimos 2 anos, eu não investi menos de 100 mil reais em formação. E esse dinheiro que eu investi em formação, que é justamente o que me dá base teórica para conversar com vocês, né, para ensinar vocês o que eu quero ensinar, é o que me trouxe para o lugar onde eu estou. É o que me faz ter uma vida confortável dentro da advocacia. E eu não paro. Eu estou sempre subindo de nível, investindo no que eu faço, porque não é porque eu ensino que eu não preciso aprender. Ninguém sabe o suficiente, nunca. O saber é infinito. Então, invista. Coloque como meta, dentro da sua despesa, coloque X de investimento. Por exemplo, lá no meu escritório, a gente tem uma cota X por mês para livro. Cada mês, uma pessoa compra um livro. E a gente precisa disso, né? Para se atualizar, para ter o melhor argumento, para estar revendo, repensando o que a gente vai dar para o nosso cliente. Então, meus amores, ponto número 2, não sejam negligentes com a atualização profissional. Coloquem a carreira de vocês como prioridade. O lazer vai ser uma consequência de vocês subirem na carreira de vocês. Tem momentos que a gente tem que priorizar aquilo que vai nos dar um resultado com um pouco mais de longo prazo, mas que deve ser aquele foco que nossa energia deve ser direcionada, para onde nossa energia deve ser direcionada. Terceiro, outro erro, esse aí é batata, porque até tem muita gente que não
errar o primeiro, não errar o segundo, mas esse terceiro, para lá de 70% dos meus ex-alunos e dos meus mentorados ignoram esse ponto 3. A advocacia é um negócio. Você, como advogado autônomo, você é um empreendedor. Ah, Juliana, isso não serve para mim não, porque eu trabalho dentro do escritório. Você pode empreender dentro do escritório em que você trabalha para você crescer lá dentro. Entender de gestão. Claro que ninguém precisa fazer uma faculdade de administração, ninguém precisa fazer uma pós-graduação em gestão. Eu estou fazendo pela minha disponibilidade financeira, pelo meu interesse técnico e para eu poder compartilhar cada vez mais informações com vocês. Mas eu não estou dizendo isso, nem estou pedindo isso a vocês. O que eu estou dizendo, meus amores, é que o básico de gestão e de comportamento empreendedor é fundamental, porque a sua advocacia é o seu negócio. Entender o fluxo de caixa, o que é lucro, saber cobrar seus honorários. Eu vejo advogado aplicando tabela da OAB sem saber nem porquê, simplesmente porque está lá escrito na tabela da OAB. Advogado que aceita quando o cliente pede desconto e diz tá ok e aceita para pegar aquele dinheiro sem fazer um cálculo de quanto aquilo vai custar e de quanto ele precisa para desenvolver aquele trabalho ao longo do tempo do processo. Advogados que continuam fazendo o marketing da esperança, abrindo um escritório, colocando uma placa do lado de fora e esperando que os clientes batam e entrem para entrar com uma ação. Isso não funciona mais. A gente precisa entender um pouquinho de marketing, a gente precisa entender da experiência do cliente, a gente precisa entender um pouquinho de finanças, a gente precisa entender um pouquinho de gestão de pessoas, de liderança. A gente precisa trazer elementos da gestão para o nosso dia a dia, para que funcione e seja lucrativa a nossa advocacia. Se você confunde a sua conta pessoal com a conta do escritório, tem qualquer problema, vai lá e saca dinheiro no escritório, paga suas contas pessoais. Quando entra o varata rico, quando não entra o varata pobre, e entra nessa loucura da instabilidade financeira, isso é falta de gestão. Essa sua sensação de instabilidade, que a advocacia não está dando resultado, isso muito provavelmente é falta de gestão. Então, entender de marketing, entender da experiência do cliente, do sucesso do cliente, entender elementos de gestão, podem ter certeza absoluta, vão fazer você virar a chave. Principalmente, meus amores, já pega aí um elemento da aula de amanhã que a gente vai conversar detalhadamente. Se você quer trabalhar na advocacia trabalhista empresarial, isso aqui é requisito para você conseguir cliente. Saber de gestão, entender gestão é o que vai fazer você sair de uma advocacia de commodity e passar a ser um iPhone da advocacia. Isso é um elemento chave que você precisa aprender, entender para compreender a necessidade do seu cliente e atendê-la dentro da sua atividade. Quarto grande erro dos advogados que impedem de chegar no próximo nível: inércia quanto ao desenvolvimento de novas habilidades. Isso é o que o mercado chama de soft skills. Não sei se você já ouviu essa expressão. O que são soft skills? São habilidades comportamentais. Eu disse a vocês que o mundo mudou, a advocacia mudou. E hoje, o cliente, o mercado exige de você desenvolvimento de habilidades que sem elas você vai ser commodity. Não vai ser iPhone, né? Inteligência emocional, negociação,
escrita persuasiva, comportamento empreendedor. São algumas dessas habilidades que você precisa desenvolver. Porque sem elas, você não consegue trabalhar de forma diferenciada. Sem gestão, sem excelência técnica jurídica e sem o desenvolvimento dessas soft skills, dessas habilidades de forma equilibrada, você vai continuar procurando cliente, trabalhando muito, sem cobrar um preço justo, sem ser reconhecido e sem ter resultado financeiro. Esse conjunto, esse tripé, essa tríade, né? Excelência técnica, soft skills e gestão, é o que vai te permitir dar esse passo e ir além. E o quinto erro gravíssimo cometido pelos advogados, e trago para vocês a experiência dos meus alunos e dos meus mentorados, esse erro é gravíssimo. E talvez todos os outros você não tenha cometido e cometa esse. Os advogados, eles têm o hábito de fazer o mundo girar ao redor do direito. Ele quer que tudo se adapte ao direito. Ele não quer usar o direito como instrumento para alcançar uma finalidade, para resolver o problema do cliente. E aí ele está numa entrevista com o cliente, numa conversa com o cliente, numa reunião, e em vez de falar do problema, da solução, de encantar o cliente, ele está lá querendo falar sobre direito. Quando ele vai apresentar uma proposta, ele não foca no resultado, na transformação que ele vai gerar para o cliente. Ele está lá focado em dizer qual é o nome da peça jurídica que ele vai ajuizar para resolver aquele problema. Quando conversa com o cliente e vai dar a resposta, dizer o resultado, o que é que está acontecendo, explicar o que está acontecendo, ele fala no artigo tal, na jurisprudência tal, no que os tribunais dizem. Ele foca a vida dele no direito. O direito, como eu disse, é a base. É o que você tem que saber. Sem isso, você não vai para cantinho. A técnica jurídica é fundamental. Mas ela é o seu instrumento para alcançar resultados. É o seu instrumento para atender o interesse de quem quer lhe contratar. Não é um fim em si mesmo. Eu, durante muitos anos, cometi esse erro. E eu falo deles assim porque eu vivi essa experiência talvez como ninguém. Eu ficava simplesmente com raiva dos clientes quando eles me perguntavam: Juliana, eu quero fazer isso. E aí eu dava um parecer. Isso não é possível porque o artigo tal da CLT proíbe que seja feita tal coisa. Às vezes, Juliana, mas eu quero resolver. Não tem nenhuma possibilidade, não tem como. Aí eu fazia, não tem porque o artigo tal faz. Aí ele fazia, eu assumo o risco, dane-se o artigo da CLT, eu vou fazer. E eu senti aquilo como uma agressão a mim. Como é que pode? Eu, a advogada, respondo para o cliente que ele não pode, porque a lei diz que não, a CLT diz que não. Ele olha para mim e diz que vai fazer, não sei para que me paga. Tinham alguns clientes que olhavam para mim e diziam, Juliana, tudo que eu peço a você, você diz não. Não tem uma vez que eu lhe peça para viabilizar uma coisa que você diga que tem uma solução. Você diz não. E eu dizia, mas é porque a lei diz isso. E eu não percebia, como talvez você não perceba, que ele me contrata, não é para eu dizer a ele somente o que pode e o que não pode. É para eu criar para ele estratégias, é para eu entender o que é que ele precisa e viabilizar o que ele precisa. Com mais risco, com menos risco. Mas a gente tem que parar de focar somente no jurídico. Ontem também
eu estava me lembrando, né, me preparando aqui para dar aula para vocês, de casos concretos que eu consigo resolver com criatividade, pensando em coisas não jurídicas e que são fundamentais hoje para os resultados que eu tenho na advocacia. Um dia desses chegou um cliente lá no escritório para fazer um processo que não tinha nada a ver com direito do trabalho, né? Era na área previdenciária. Um processo administrativo, ele já é meu cliente há muito tempo e a gente vai conversar sobre isso, viu? Amanhã não deixem de vir assistir, porque amanhã tem ouro na aula. E aí eu tava conversando com ele e ele dizendo, rapaz, eu tô muito angustiado, porque eu tô com meu filho doente, com 4 pessoas contratadas, eu não tô sabendo fazer isso, olha, é um estresse. Para fazer a folha, para fazer pagamento, o negócio de vale transporte, isso tá me causando um estresse diário que você não imagina. Eu disse, posso lhe ajudar? Se você quiser, eu posso trabalhar com você a gestão desses funcionários. A gente faz a escala de férias, eu faço com o senhor a folha de pagamento, eu entro no E-Social, gero, o senhor paga, vamos fazer. A gente tem um contador que é parceiro aqui do escritório, ele faz a parte que é preciso que o contador faça, e aí o senhor não vai ter esse problema. Aí ele disse, quanto é que você me cobra? Aí eu disse, X, ele pega o contrato para eu assinar. Ele queria uma reclamação trabalhista? Não. Ele queria uma consulta jurídica? Não. Mas ele tinha um problema com empregados que ele não sabia resolver, que estava tirando o sono dele. Minha gente, a gente é pago para resolver problema, para tirar a dor do cliente, para enxergar a solução para a vida dele. E conversando com ele, eu descobri uma dor que ele tinha e eu tinha um parceiro, contador do escritório que podia ajudar, eu podia ajudar, fazendo coisa que eu sei fazer como advogada trabalhista. E mantive o cliente comigo, que já é meu cliente há anos, resolvi o problema dele, trouxe paz para ele que não tem preço e estou recebendo um valor que eu cobrei. Entre outras coisas, porque ele já conhece o valor do meu trabalho. E eu não discuto mais com o preço. Ele perguntou quanto é, eu dei o valor, ele disse, pegue o contrato. Isso já é uma sacada para a aula de amanhã, tá? Quando você trabalha para um cliente que já é seu cliente, você não tem custo de aquisição e você já tem um cliente que conhece o seu valor, né? Eu, por exemplo, tenho iPhone e eu não troco. Tá um rim, eu já disse, pelo amor de Deus, que eu não vou dar dinheiro em outro iPhone. Mas eu vou dar. Pode não ser amanhã, mas eu vou dar. Porque quem já sabe o valor, quem não conhece o valor, quem não sabe o que ele faz, nem a facilidade, quem não tem o que tem, e eu tô dando a vocês, a Apple não tá me pagando nada pra eu dizer isso, obviamente. Não é parceria paga de blogueira. Eu tô dizendo a vocês de uma experiência, de uma marca que eu tenho o computador, eu tenho o relógio, eu tenho o fone de ouvido, eu tenho o celular. E para mim ele tem um valor. É caríssimo, é caríssimo. Tem horas que dá ódio deles cobrarem o preço que eles cobram. Mas eu conheço o valor do produto. A sensação de abrir a caixa dos produtos da Apple, o barulhinho, a sensação que faz, a atenção que eles têm de fazer o plástico com uma abazinha que você não tem que pegar uma tesoura, nem uma faca, porque a gente, quando chega uma coisa nova, a gente pega logo uma faca para abrir a embalagem. Na Apple, até isso eles pensam. Na experiência do cliente, abrir a caixa e deixa lá uma abinha para você não precisar pegar a faca, nem tesoura, nem nada, e ter aquela experiência de abrir a caixa. Isso é valor. Quando você gera esse valor no seu cliente, aí o preço é o mínimo. E quando esse cliente já conhece o seu valor, a probabilidade, ó, de seguir tratando sobre, de seguir atendendo esse cliente, né, e cobrando o valor justo pelo seu trabalho, é muito maior. Então, meus amores, esses são os 5 problemas mais comuns. E eu queria agora que vocês me contassem aqui embaixo qual desses 5 erros você comete.
comete algum deles, né? Mais de um. E o que é que você vai fazer para mudar a partir de hoje? Quero que você pense. Se você comete um desses 5 erros, o que é que você pode fazer hoje ou amanhã, porque já está tarde vocês assistindo essa aula, o que é que amanhã vocês podem fazer para virar essa chave? Para começar a fazer diferente, para ter resultados diferentes. Joia? Amanhã vamos ter uma aula muito massa com foco no cliente. Vou falar coisa para vocês que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar por aí. Experiências práticas e dicas para a gente prospectar clientes e encantar esse cliente. Para a gente deixar de ser commodity e passar a ser Apple dentro da advocacia, passar a ser iPhone dentro dos aparelhos telefônicos. Vamos tentar não falhar com esse compromisso. Eu sei que você tem prazo, que tem família, que tem cansaço, mas não falhe esse compromisso com você de transformar a sua advocacia no dia de amanhã. E para finalizar a aula de hoje, eu quero pedir a vocês que entrem no Instagram do Papo de Trabalho e coloquem num post que a equipe Papo está soltando lá agora para vocês, que vocês coloquem lá nos comentários desse post qual a maior sacada que vocês tiveram. Qual o insight, qual a virada de chave que vocês tiveram. Que informação, né? Que virada vocês tiveram na aula de hoje. Eu quero que vocês compartilhem comigo essa informação lá no post. Tarefa número 1. Tarefa número 2. Que tirem uma foto agora assistindo aqui a nossa aula. Vou até fazer uma pose de foto para vocês printarem aí no celular ou tirarem uma foto do computador. Vamos lá. Joia! Printem o computador, ou pode ser de outro momento da nossa aula. Volta aí para vocês assistirem de novo. Printem a nossa aula, printem aqui a tela e publiquem nos stories marcando o Papo de Trabalho. Quem for nos comentários e colocar o insight e também publicar nos stories a participação aqui na virada de chave, marcando o Papo de Trabalho, vai concorrer a um livro e a um prêmio surpresa. Juliana, quem vai ganhar o melhor comentário? Não basta só comentar, eu quero saber o que vai fazer diferença na sua vida na aula de hoje. Coloca lá para mim para eu saber. Eu vou ler com a minha equipe todos os comentários e o melhor comentário que tiver cumprido o trabalho de também publicar nos stories a participação na virada de chave vai receber em casa um livro e um presente surpresa. Fechado? Posso contar com a participação de vocês? Meus amores, se ficou alguma dúvida, deixem aqui embaixo a pergunta de vocês, que eu vou olhar cada uma delas, vou fazer o meu comentário, vou dar a minha resposta e eu espero vocês amanhã. Só para finalizar, a senha do PDF, minha equipe vai colocar agora lá no Telegram o PDF com a senha para vocês abrirem, pronto para a virada, tá? Então vocês têm acesso ao conteúdo da aula de hoje, um resumo dos principais pontos lá no Telegram. Basta acessar o PDF colocando a senha. Fechado? Encontro vocês amanhã por aqui. Não aceito desculpas.
Não seja negligente com o seu futuro. Faça hoje o que você amanhã vai agradecer por ter feito. Fechado? Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Amanhã temos uma aula massa e eu tô esperando vocês às 20h20.